E eu vou pedir mais uma vez para a gente, se for possível, todos desliguem suas câmeras e seus microfones. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com amigos, né? Ricardo Godinho, professor da PUC de Minas Gerais, amigo de outros momentos antes da pandemia, de congressos, de simpósios, parcerias também com empresa farmacêutica, a gente já nos encontramos em outros momentos. Patrícia, que é também colega querida, e aqui do Rio, e presidente do Departamento Científico de Pneumologia aqui da SOPERJ também. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante, muito oportuno. Hoje é o primeiro dia, a gente está começando o inverno hoje, no dia 21 de junho. Então, não podia ter uma data assim mais auspiciosa, né? Assim, que agora realmente começa a ter a maioria grande parte dos pediatras entrarão em contato com as infecções de vias aéreas superiores. E o manejo delas é muito difícil, até porque a gente está no meio de uma pandemia, como já foi falado aqui. Então, com muito carinho, com muita alegria, que eu vou passar a palavra para a Patrícia, que vai coordenar essa mesa, essa discussão, e espero que todos tenham uma noite muito proveitosa. E eu vou pedir mais uma vez que quem não estiver na aula, né, quem não estiver participando aí das perguntas, desliguem suas câmeras e seus microfones. Obrigada. Bom, muito obrigada, Kátia. Como a Kátia propriamente falou, meu nome é Patrícia, eu sou médica, pneumologista pediátrica, e sou presidente do Departamento de Doenças Respiratórias da SOPERJ. Hoje a gente começa o inverno, e o inverno à luz desse novo normal, né? É o segundo inverno que o Brasil atravessa dentro desse novo normal, entretanto, é o primeiro inverno que o Brasil atravessa dentro desse novo normal, com a situação de flexibilização versus a situação de vacinação, dentro de uma realidade diferente do que nós estávamos atravessando em junho de 2020, quando ainda o isolamento social era, sem dúvida nenhuma, juntamente com o uso de máscaras, as medidas de higiene das mãos, eram as armas que nós tínhamos no combate a esse vírus. Infelizmente, também nesse final de semana, a gente chega a 500 mil vítimas, né? Dessa situação, 500 mil vítimas no Brasil, né, de uma situação que assola o mundo inteiro, e que num país já tão sofrido como o nosso, a situação acontece dessa forma como vem acontecendo. Bem, e aí eu acho que nada mais oportuno que a gente fale sobre o que esperar nesse inverno, e aí nós teremos hoje a grande contribuição do professor Ricardo Godinho. Ele é professor de otorrinolaringologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutor em pediatria, coordenador da subespecialidade de otorrinopediatria do Hospital Mater Del Contorno, diretor da IAPO, e ele vai hoje proferir a palestra conosco, fazendo uma atualização em relação às doenças do inverno na infância e as novas evidências sobre o uso do Pelargônio sidoides no tratamento no acompanhamento, dentro da linha de acompanhamento dessas doenças respiratórias no inverno. Ricardo, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de recebê-lo virtualmente pela SOPERJ, e você tem a palavra.
Ô, doutor Ricardo, o microfone do senhor está mutado. Ok, vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto de vocês nessa noite, né? Num dia tão significativo, como disse a Kátia, né? O primeiro dia do inverno, né? E por outro lado, né? A gente está aí entrando no 15º mês de pandemia e assim, com essas 500 mil mortes, né? Uma morte para cada 450, 500 brasileiros, né? Então, é um momento da gente realmente refletir de uma forma assim, um tanto quanto diferente da que a gente estava acostumado a vivenciar, né? Nós vamos ser uma geração de médicos que vamos ficar conhecidos por ter vivido a pandemia tão de perto, né? Então, eu acho que é uma nova chance que a gente tem de repensar nossos conceitos. Eu quero começar aqui a minha apresentação. Diego, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Aqui, deixa eu colocar aqui. Tá bacana aí a apresentação, Diego? Tá, só diminuir aquele quadradinho que eu falei para o senhor, doutor. Tá legal. Tá legal. Perfeito. Tá bom assim, né? Então, a gente pode combinar o seguinte, eu combinei com a Kátia e com a Patrícia, de eu tentar apresentar para vocês algumas atualizações sobre o diagnóstico e tratamento das doenças mais frequentes do inverno, né? Sobretudo das doenças das vias aéreas superiores, e também falar um pouco sobre esse boom de novas evidências científicas sobre o uso do pelargônio cidoide, sobretudo nos últimos 5 anos, tá? Então, a gente tem aprendido aí de uma forma assim muito interessante que toda essa relação dos vírus respiratórios, ela se passa nesse cenário, né? No cenário da mucosa respiratória, que reveste as cavidades nasais, reveste a superfície da adenoide e reveste também as vias aéreas inferiores, né? Então, uma vez que o vírus rompe o equilíbrio dessa barreira, que é praticamente impermeável quando ela se encontra saudável, nós vamos estar de frente de uma doença. E a doença infecciosa mais frequente da humanidade é o resfriado comum. E o resfriado comum é, na verdade, a porta de entrada do vírus, e é através dessa desregulação que o vírus promove no sistema imunológico primário, né, sobretudo nessa barreira mucociliar, a porta se abre também para a ocorrência de outras doenças respiratórias, sobretudo nas crianças, né? Esse trabalho do Pediatrics, do final do ano passado, foi um trabalho que demonstrou para a gente aquilo que nós estávamos sentindo, né, no nosso dia a dia e sentindo nos nossos bolsos também, né? Esse trabalho mostrou uma redução significativa, para não dizer uma redução drástica do resfriado comum, né, a partir do momento em que se iniciou a pandemia e, ao mesmo tempo, como eu falei, né, o sistema imunológico primário, a barreira mucociliar, ela se rompeu, ela rompe-se, né, com a presença do vírus, mas quando esse vírus não está presente no dia a dia das crianças, o que acontece é que também a gente não vai ter a otite média aguda, nós também não vamos ter as crises de laringite, principalmente aquelas crises de laringite relacionadas com vírus, né? Eu acho que esse slide aí ilustra muito bem aquele conceito que a gente tinha de que as laringites, elas tinham talvez uma relação etiológica mais ligada a questões ambientais,
e hoje a gente vê que os quadros mais graves de laringite, que necessitam de ida ao pronto atendimento e necessidade de micronebulização com adrenalina, esses quadros são quadros, na sua maioria, de origem virótica, né? E a gente viu também essa realidade, né? A ciência demonstra para a gente que tanto a otite média aguda quanto a sinusite aguda bacteriana na infância são infecções secundárias a um episódio de resfriado, né? Então, nós vamos ter chance de conversar um pouco sobre essa sequência de agressões microbiológicas que o sistema respiratório sofre, sobretudo no período do outono e inverno, né? A gente sabe que sobretudo nos primeiros 4 anos de vida, as crianças institucionalizadas, né? Elas podem ter de 6 a 10 eventos infecciosos por ano. E isso está dentro da variabilidade biológica aceitável ou normal para as crianças, né? Nesse período de pandemia, a gente viu que, principalmente, o estilo de vida que nós pais, né, adotamos para os nossos filhos tem uma relação direta com esses dados epidemiológicos que a gente sempre escuta nas aulas de resfriado, de otite média aguda, de sinusite aguda bacteriana, né? Então, a gente sabe que no período que vai do início do outono até o final do inverno, nesse período de 6 meses, nós vamos ter um grupo de crianças que vão desenvolver um episódio de infecção respiratória por mês, às vezes 2 episódios no mesmo mês. Hoje a gente tem vários trabalhos mostrando que as crianças podem ter um episódio virótico e quando elas entram no processo de cura daquele episódio virótico, elas já entram num outro processo virótico, tudo causado por uma outra família de vírus, e tudo isso mensurado através dos exames que avaliam a carga viral que está na mucosa respiratória, sobretudo do nariz. Hoje, qualquer brasileiro, qualquer cidadão desse planeta sabe que o vírus da Covid-19, ele se aloja no nariz antes de causar as manifestações graves, né? Daqueles quadros que evoluem de uma forma mais severa, né? Então, o nariz, ele passou a ser entendido como a porta de entrada, o nariz passou a ser entendido como um órgão que tem uma ação imunológica muito grande, e nós, né, vimos assim de uma maneira notável que essas infecções frequentes que se aglomeravam nesse período do outono e inverno deixaram de existir no ano que passou. E como a Patrícia mencionou, nós vamos viver o primeiro inverno, né, da pandemia com o retorno programado, planejado para as salas de aula. Então, nós vamos ver como que nesses próximos 3 meses a nossa relação com os nossos pacientes vai se dar à medida que nós vamos observar uma nova relação do vírus com uma microbiota que nunca esteve tão resguardada em toda a história da humanidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala que a doença é um desequilíbrio da microbiota, por outro lado, nós agora estamos vivendo um momento em que a microbiota da maioria das crianças, sobretudo a microbiota das vias respiratórias, ela está provavelmente numa situação de equilíbrio, né? É lógico que a gente precisa sempre pensar no que a gente faz, né? Então, existe um conceito que é um conceito muito difundido, mas que eu tento, assim, sempre falar sobre isso com um pouquinho mais de intensidade, porque é muito frequente a gente falar para as mães que procuram a gente no consultório que o resfriado ele tem que melhorar no 7º dia, sabe? E aí, quando chega no 7º dia à noite e o menino não tá bom, a mãe acha que esse menino tá com uma sinusite, tá com uma bronquite, tá com uma pneumonia. Então, eu acho que a gente precisa de repensar a forma com que a gente
passa informação para as mães. A ciência mostra para a gente que um resfriado, na verdade, ele não melhora no 5º dia. Um resfriado, ele tende a melhorar a partir do 5º dia, né? Então, aquela situação das crianças voltarem no nosso consultório no 3º ou no 4º dia do resfriado e ainda não estão melhores, isso faz parte da evolução normal do resfriado, sabe? E muitas vezes eu percebo uma ansiedade muito grande das mães, porque no 5º dia o menino dela ainda está com secreção nasal, o narizinho está entupido. Gente, está tossindo, a tosse. A Patrícia está aí, né, Patrícia? Você é pneumologista, né? Coordena o departamento da pneumologia pediátrica da Sociedade Carioca, né? De Pediatria. Eu trabalho junto com o professor Cássio Biapina, que é o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria. Nós atendemos no mesmo consultório, nós somos grandes amigos. Eu nunca tomei tanto café com o Cássio Biapina durante esse último ano, porque a gente não teve paciente com crises de asma, a gente não teve pacientes com bronquite aguda, a gente não teve pacientes com resfriado. E aqui no consultório, como a gente troca muito de ideias, a gente discute muitas coisas, a gente tem o hábito de conversar com os pais, pedir aos pais para poder segurar a onda mais 1, mais 2, mais 3 dias. A gente faz um controle adequado dos sintomas. A gente usa, né, as medidas ecologicamente sustentáveis de lavar o nariz. A gente tem usado com muita frequência o pelargônio cidoides para esse grupo de crianças, na tentativa da gente resolver ou amenizar esse período, sem a criança precisar de usar um antibiótico, né? Sem a criança precisar de fazer exames de propedêutica, exames de imagem, tá? Então, vamos pensar nisso. Um resfriado, ele começa a melhorar a partir do 5º dia, ele evolui até o 6º, 7º, 8º dia, e por volta do 10º dia, as manifestações são bem menos marcadas, né? Eu acho que isso é um conceito que a gente precisa começar a divulgar de uma forma assim mais frequente, sobretudo quando a gente está cuidando dos nossos pacientes no consultório. E é lógico, né? O vírus chega, além dele fazer uma ativação daquelas bactérias que estão naquele ambiente, além do vírus desequilibrar a situação do biofilme, onde se encontram diferentes famílias de bactérias, e fazer com que aquelas bactérias que estão dentro do biofilme se tornem bactérias planctônicas e invadam a orelha média, invadam a mucosa dos seios da face, invadam as vias aéreas inferiores. Os vírus, eles têm essa capacidade também de desregular o sistema imunológico e criar uma brecha que vai facilitar a ocorrência dessas infecções secundárias, né? Então, hoje, a gente sabe muito bem que na adenoide é que se inicia o processo que vai dar origem à otite média aguda. Essa interação vírus, bactéria, biofilme, ela ocorre no reservatório adenoidiano e é por isso que a orelha média é o foco da principal causa de prescrição de antibiótico em todo o planeta, que é a otite média aguda, né? Então, hoje a gente sabe que as bactérias que causam otite média aguda, elas ficam no miolo da adenoide, né? As bactérias que causam sinusite recorrente também ficam no miolinho da adenoide. A gente até mesmo sabe, através de estudos mais recentes, que tanto o pneumococo quanto a moraxella e até mesmo o hemófilo influenza, ele pode ficar nas células da superfície adenoidiana de forma intracelular e não serem atingidos pelos antibióticos, né? Isso aí aponta para a importância da lavagem nasal de alto volume para poder varrer, tirar esse biofilme que fica na superfície da adenoide ou nos nichos adenoidianos, tá? Então, enquanto tudo isso está ocorrendo na adenoide, algumas crianças vão desenvolver a otite média aguda. Talvez seja a infecção bacteriana na infância com maior registro de informação.
A maioria das evidências científicas que a gente tem sobre otite média aguda, a gente usa para tratar a sinusite aguda bacteriana em criança. Então, não nos falta informações de qualidade para diagnosticar criteriosamente a otite média aguda e tratar de forma adequada essas crianças com infecção da orelha média. E a otite média aguda é uma doença de evolução aguda com alteração otoscópica. Ou seja, uma criança que estava resfriada e de um dia para o outro começa a ficar pior, ela piora, fica mais irritada, para de almoçar, para de mamar, ela muda o comportamento, a febre, que às vezes era uma febre baixa ou inexistente, no terceiro ou no quarto dia da evolução de um resfriado, a gente tem um quadro de otite média aguda, né? Então, essa evolução clínica, ela é muito característica. Nas crianças menores, né, nós vamos ter irritabilidade, mudanças comportamentais, dificuldades para mamar, dificuldades no aleitamento materno. São crianças que mamam, que sugam, para de sugar, chora, volta a sugar, chora. Ela não consegue um lugar adequado, um lugar de conforto para dormir, né? Então, são as criancinhas que às vezes manipulam o ouvido com frequência, lembrando que só manipular o ouvido com frequência, sem manifestações respiratórias agudas, não tem relação com quadros de otite média aguda, tá? Pode ocorrer diarreia? Pode ocorrer vômito? Pode, principalmente se essa criança estiver no meio de um quadro de infecção respiratória virótica, se estiver na vigência de um quadro de um resfriado causado pelo coronavírus, a gente pode ter a diarreia associada ao coronavírus, né? E a gente pode ter, lógico, quadros com otorreia. É importante lembrar que naquelas crianças muito pequenas, né, com quadros de alteração comportamental, com quadros febris, elas precisam de uma avaliação mais criteriosa. Muitas vezes eu recebo essas crianças com essa idade aqui no consultório para poder contribuir com a otoscopia, porque uma vez que a gente faz uma otoscopia nessa criança, que tem até 2 meses de idade, está febril, não se sabe a fonte, a origem da infecção, e você faz uma otoscopia, se a otoscopia está ótima, está excelente, a gente vai pensar em outra causa para essa reação febril, para essa mudança comportamental. Mas se a otoscopia está alterada, se o tímpano está abaulado, se o tímpano está hiperemiado, aí nós vamos pensar em colocar o ouvido como o culpado dessa situação. Naquelas criancinhas maiores, né, que já falam que estão com dor de ouvido, que estão evoluindo com um quadro de congestão nasal, é mais fácil da gente fazer o diagnóstico. Esses são meus filhotes, quando eram pequenos, a gente gostava de passear com eles em Ouro Preto, para eles conhecerem o inverno, né? Eu acho que aí no Rio de Janeiro também vocês têm que subir lá para Petrópolis de vez em quando, para os meninos saberem o que é inverno, né? E aí é lógico, tendo um quadro clínico característico, então não existe otite média aguda sem febre, sem congestão nasal, sem aquele quadro de resfriado, sem aquele quadro gripal, né? Não existe essa possibilidade. Agora, quando a gente tem esse quadro com abaulamento do tímpano, se a gente vê um tímpano igual a esse no consultório, o diagnóstico está fechado, né, gente? Agora, não quer dizer que a gente viu um tímpano como esse aí, que a gente tem que entrar logo com antibiótico. Nós vamos ver que não é bem assim, né? Então, na otoscopia, nós vamos ter aqui um tímpano normal, um tímpano no primeiro ou segundo dia do resfriado. Se esse resfriado não se resolveu espontaneamente, se o pelargônio sidoides não conseguiu resolver ou amenizar os sintomas ou encurtar o resfriado, às vezes esse menino pode ter uma chance maior de evoluir com um quadro característico de abaulamento com essa região central umbilicada, né? Isso aqui é o que a gente chama de sinal da rosquinha, né? A região central umbilicada e esse abaulamento na região periférica, né? Então, a gente vai ter na otoscopia quadros que são bem característicos, que são esses 2 últimos quadros aqui de abaulamento com hiperemia. A gente pode ter no segundo ou terceiro dia de antibióticos uma otoscopia como essa,
com o tímpano ainda abaulado, com menos hiperemia e com estado geral melhor. Isso significa que a criança está evoluindo bem. Então, no segundo ou terceiro dia de uma otite média aguda mais intensa, o tímpano que a gente costuma ver ainda é esse tímpano. Não existe necessidade de a gente trocar um antibiótico da criança. Se a gente avalia essa criança no segundo ou no terceiro dia, e se o estado geral dessa criança está bem melhor quando se compara com o primeiro dia do tratamento com antibiótico, tá? Então, uma boa otoscopia é fundamental para o diagnóstico adequado. É lógico que muitas vezes a criança vai estar com cera no ouvido, o menino vai estar chorando, às vezes o otoscópio não está legal, e aí vai ficar difícil para a gente poder fazer um diagnóstico de certeza, né? E quando você tem uma criança com esse quadro, infecção respiratória aguda, com otorreia, o diagnóstico está fechado, né? Então, quando a mãe me manda uma mensagem no WhatsApp que o menino já está com o ouvidinho purgando, eu já estou com o diagnóstico fechado. Agora, mais importante que isso, é que a ciência mostrou para a gente, nos últimos anos, que mesmo que a criança esteja com otite, nós vamos ter dois grupos de crianças. Aquelas que vão evoluir de forma benigna e aquelas que vão precisar de um antibiótico para poder tratar. Quais vão ser as crianças que vão evoluir de forma benigna? Aquelas crianças menores de 2 anos, que estão institucionalizadas, sobretudo nos berçários, e aquelas crianças que, junto com otite média aguda, elas estão com quadro respiratório acompanhado de toxemia importante, né? Ou então, quando a gente tem otite bilateral, a otite bilateral merece antibiótico no dia, a otite unilateral não precisa, a não ser que a criança esteja toxemiada, né? Ou então crianças especiais, crianças com deformidades craniofaciais, crianças com imunodeficiência primária, e quando a criança tem um quadro de conjuntivite intenso associado com otite. Lembrando que não é uma conjuntivite virótica, né? Então, essas conjuntivites geralmente são causadas pelo hemófilo, e nesses casos o tratamento deve ser feito com antibiótico, e geralmente a gente usa um antibiótico de espectro maior, geralmente o clavulanato, né? Então, o tratamento da otite média aguda se baseia no uso de analgésicos e antitérmicos, orientação para a mãe, sobretudo naquelas crianças que não precisam de tomar um antibiótico no dia da consulta, são aquelas crianças que têm otite média aguda leve, né? E o antibiótico a gente vai deixar para aquelas crianças com um quadro de otite média aguda grave. Então, analgésico para todas, e a gente sabe hoje que as crianças que têm otite média aguda bilateral merecem analgésicos por mais de 3 dias, tá? Então, esse eu acho que é um cuidado importante que a gente deve ter para que essas crianças recuperem a qualidade de vida de forma mais precoce, né? É a mesma ideia do pelargônio, né? O pelargônio, a gente usa o pelargônio para encurtar a duração de uma doença respiratória aguda. A gente usa o pelargônio para diminuir a intensidade de manifestações que atrapalham a qualidade de vida da criança, que não deixa ela alimentar, não deixa ela dormir, né? Então, promover uma melhor qualidade de vida para essas crianças é fundamental, né? É fundamental, principalmente para aquelas que têm infecções de forma recorrente. Então, quando dá um antibiótico na otite média aguda? Bom, naquelas crianças com mais de 6 meses, com otite de um lado só e com febre abaixo de 38,9, os guidelines da Academia Americana de Pediatria falam febre acima de 39. A gente tem usado aqui no Brasil e em alguns países da América Latina, que a gente tem tido a oportunidade de conhecer a aplicação dessa ideia, é que é o seguinte: febre acima de 38,5 com a criança prostrada merece antibiótico. Abaixo de 38,5 e a criança está prostrada, vamos cuidar da febre. Febre abaixo de 38,5 e a criança está razoavelmente bem, vamos cuidar da febre, sem antibiótico. Agora, se essa febre mantém esse padrão, 38,5,
e a criança no segundo, no terceiro dia, 38,5, a febre não foi embora, ou a criança muito incomodada, isso é igual ao antibiótico, tá? Nesses casos, o que a gente faz? A gente explica a situação para a criança, não, para a mãe, né? Às vezes eu acho que tem crianças que entendem as coisas até melhor que as mães. Então, a gente explica para a mãe, pede para esperar pelo menos 48 horas, né? É interessante porque aquelas mães que sabem que podem recorrer ao médico se a criança piorar naqueles próximos 2 ou 3 dias, essas crianças são aquelas que não vão tomar um antibiótico. Então, quando a mãe sabe, olha, se o menino passar mal, eu vou ligar para o doutor, ele me orienta, ou se o menino não melhorar, eu volto com ele no pronto atendimento, e aí eu fico sem dar um antibiótico naqueles 2 ou 3 dias. Mas se a mãe tem dúvida em relação a isso, ela geralmente usa o antibiótico no dia seguinte ou no segundo dia, tá? Por insegurança. Então, voltando, quem merece um antibiótico imediatamente? Criança com menos de 6 meses com otite média aguda. Pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Tem menos de 6 meses. Ou então aquela criança com febre acima de 39, a criança toxemiada, a criança que apresenta conjuntivite bacteriana, geralmente secreção purulenta, edema de pálpebra, a edema da conjuntiva, né? Um edema da conjuntiva assim, de forma mais intensa, essas crianças estão provavelmente contaminadas, infectadas pelo hemófilo, né? Ou então na otite bilateral. Otite bilateral é igual ao antibiótico imediatamente. E da presença de otorreia, porque a gente sabe que a otorreia é causada por cepas de bactérias que são mais virulentas e que merecem, portanto, do uso do antibiótico. E é lógico, em situações especiais, né, gente? Quando eu falo de presença de complicações, a otorreia é uma complicação. Tanto é que uma das justificativas para a gente usar um antibiótico na otite média aguda é para reduzir o tempo de desconforto, para promover uma melhor qualidade de vida para as crianças, reduzindo esse desconforto e o tempo de duração da doença. Mesma coisa para a sinusite aguda bacteriana, tá? Então, e para evitar perfuração do tímpano e mastoidite, tá bom? É uma das indicações para o uso do antibiótico. Embora a mastoidite esteja se tornando algo tão infrequente que a gente não pensa em dar um antibiótico para prevenir a mastoidite aguda. O principal causador da otite média aguda é o mesmo principal causador da sinusite aguda bacteriana, que é essa duplinha aí, o pneumococo e o hemófilo, né? Então, a gente tem esses outros germes aí, mas que não são os mais prevalentes na causa da otite média aguda. A amoxicilina na dose de 40 miligramas por dia é a droga de escolha, principalmente em crianças que têm otites esporádicas, ou então a criança que usou o antibiótico pela última vez num período maior que 40 ou 60 dias. A gente deve pensar em dar um antibiótico de espectro maior, ou amoxicilina com a dose dobrada, naquela criança que está no berçário, que adoece com frequência, que tomou o último antibiótico nos últimos 30 ou 40 dias, tá? E a gente vai pensar na cefuroxima quando a criança tem alergia à penicilina, geralmente um quadro que não é o quadro mais grave de alergia, porque se essa criança tem edema de pálpebra, edema de lábio, uma crise de laringite, essa criança deve usar a claritromicina, tá? Então, quando a criança tem um histórico só de exantema, prurido, eu acho que essa criança pode usar a cefuroxima como uma alternativa para o tratamento da otite média aguda, tá? E quando você usa a amoxicilina, a criança não melhora no segundo ou no terceiro dia, o estado geral continua ruim, a febre ainda continua alta, a gente pensa no clavulanato. A gente pode usar também nessa situação a cefuroxima. A cefuroxima, ela também poderia estar nesse grupo aqui, tá? E a gente usa a ceftriaxona
sobretudo naquelas crianças que não aceitam medicação por via oral. Então, nós vamos ter um grupo de crianças que, infelizmente, tem uma intolerância gastrointestinal ao medicamento, né? E aí a alternativa é usar a ceftriaxona sempre por 3 dias, com uma nova avaliação. Algumas dessas crianças que não tomavam antibiótico pela boca, depois da 3ª dose da ceftriaxona, elas passam a tomar o remédio, né, pela boca. Algumas outras não, tá? E se depois disso tudo as coisas não melhorarem, aí eu acho que realmente vale a pena se aproximar da otorrinopediatria, né? O doutor Edio está aí junto com vocês. Eu acho que vocês estão extremamente bem servidos aí com a presença do Edio, que é uma referência para a otorrinopediatria do Brasil inteiro. O Edio é uma pessoa muito preparada, muito consciente e que tem sido, assim, uma liderança importante na otorrinopediatria do Brasil, né? E é lógico, né, gente? O que incomoda demais as famílias, o pediatra, o otorrino, é aquele menino que tem uma otite agora, mês que vem tem outra, e daqui a 2 meses tem outra otite média aguda. E eu acho que, nesse caso, a interação família, pediatra e otorrino-pediatra vai ajudar a conduzir a essa situação de forma mais adequada, né? Então, assim, entrando na questão da rinocinusite aguda bacteriana, as referências que a gente tem são principalmente novas orientações da Academia de Pediatria dos Estados Unidos, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e também a gente tem uma referência importante, que é uma referência europeia. Então, na referência europeia, a gente considera que a sinusite aguda bacteriana na criança seria o quê? Seria um quadro em que um resfriado comum não melhora, persiste por mais de 10 dias, mais de 15 dias, ou assim por diante, e junto com essa persistência, vocês estão lembrados daquela ideia dos 10 dias, né, que a gente comentou no início da apresentação. Então, é aquela criança que, além dos sintomas persistentes, vai ter pelo menos o quê? Secreção espessa, não é coriza, secreção espessa, amarelada, mais dor local ou febre. Isso é sinusite aguda bacteriana na criança. Ou então, é aquela criança que tem um resfriado, na hora que você acha que ela vai melhorar, ela tem o que a gente chama de duplo pico. Ela tem uma piora muito significativa da obstrução, do aumento de secreção, ela volta a ter febre, ela fica incomodada porque tem dor na face. Então, essa criança também tem uma sinusite aguda bacteriana, né? Então, são esses dois critérios, são essas duas formas de evolução de um resfriado que nos levam a fazer o diagnóstico de uma sinusite aguda de etiologia bacteriana. E isso condiz com o que a Academia Americana de Pediatria fala, né? Que uma sinusite aguda bacteriana é aquela criança que está com secreção nasal e ou tosse diurna, com sintomas persistentes por mais de 10 dias, ou que tem uma piora dos sintomas após a melhora inicial, que é o que a gente chamou de duplo pico, ou então aquela criança que estava resfriada, mas começou a evoluir com febre alta, a secreção se tornou francamente purulenta por um período aí de 2 ou 3 dias, né? Então tem que fazer o diagnóstico diferencial aí, talvez, de um quadro de gripe, né? Com um quadro de sinusite aguda bacteriana. Lembrando que o quadro de gripe ele já se inicia mais grave e a sinusite aguda bacteriana ele geralmente piora a partir do 4º, 5º ou 6º dia de evolução da disfunção nasal associada com o resfriado. Lógico que a gente tem que pensar na adenoidite como diagnóstico diferencial. É difícil de fazer esse diagnóstico clinicamente, tá? A gente no consultório, com um endoscópio, a gente consegue fazer essa avaliação, mas na clínica é difícil de fazer isso. Existem alguns critérios que são critérios tomográficos, mas eu acho que no dia a dia não faz diferença. E lembrar sempre, né? O corpo estranho nasal, secreção
geralmente unilateral, com odor fétido, sem febre, sem manifestações sistêmicas, ou então a atresia unilateral de Coana, que é um quadro que vem arrastado por anos, enquanto o corpo estranho é um quadro que aparece quase que de forma assim, mais abrupta, né? Lembrando que a gente tem que ficar atento para aquelas crianças que a gente fez o diagnóstico de sinusite aguda bacteriana e que evoluem com algumas dessas características, né? De uma maneira geral, o otorrino, ele começa a trabalhar junto com a pediatria na tentativa de resolver essa situação, e o tratamento da sinusite aguda bacteriana é analgésico, lavagem nasal, corticoides nasais, né? Mometazona, fluticasona, budesonida, 2 jatos em cada narina de manhã e 2 jatos à noite. Se a criança estiver muito obstruída, dormindo mal, sem se alimentar adequadamente, lembrar no corticoide oral por um período de 3 a 5 dias, né? Os antibióticos são os mesmos citados para o tratamento da otite média aguda, só que a gente vai tentar usar por um período de até 14 dias, né? Lembrando que a amoxicilina é o antibiótico de escolha para o tratamento da sinusite aguda bacteriana. Bom, então para terminar essa questão aí das infecções respiratórias, eu vou passar aqui pela faringite estreptocócica. Então, lembrando que a maior dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia é separar um quadro de amidalite bacteriana de um quadro de amidalite virótica. Na amidalite bacteriana, as placas geralmente são espessas e elas se tornam confluentes a partir do 2º ou 3º dia. Então, você tem um quadro que se inicia com uma hiperemia, com algumas petequias. Alguns pacientes com diagnóstico de COVID iniciaram as manifestações de doença em vias aéreas superiores, sobretudo em criança, com a presença de petequias ou exantema, ou manchas avermelhadas no palato, tá? A gente viu isso descrito em alguns trabalhos, mas sempre lembrar que na estreptocócica a gente precisa de febre alta, a gente precisa de gânglios, geralmente maiores que 1 centímetro na região cervical, sobretudo no ângulo júgulo-digástrico, e a gente precisa do exudato faríngeo. Então, se a gente tem febre, tem o exudato confluente e a gente tem íngua, o diagnóstico de certeza fica muito próximo, né? Quando a gente tem esse rush escarlatiniforme, 100% de certeza que aquilo ali é uma faringotonsilite estreptocócica, né? 100% de certeza só se a gente fizer uma cultura dessa secreção que fica na superfície da amígdala. Então, lembrar disso, né? Esse quadro é um quadro característico. A ideia hoje é que se você não conseguiu fechar esse quadro no primeiro dia, se você não pode fazer o SUAB, se você não tem acesso à cultura, pede para o paciente voltar no seu consultório 1 ou 2 dias depois, trata com analgésico, tá? Agora, se esse menino tem úlceras, vesículas no palato, se esse menino está com o narizinho escorrendo, se ele está tossindo, e sobretudo se ele tem menos de 3 anos de idade, a chance desse menino ter uma faringotonsilite estreptocócica é muitíssimo pequena, muitíssimo pequena. Então, hoje a gente sabe que a presença de um rush escarlatiniforme é o indicador mais importante para o diagnóstico de uma faringotonsilite estreptocócica. E mesmo assim, com um LR baixo, né? A gente sabe que quanto mais próximo de 10 é o likelihood ratio, mais próximo do diagnóstico a gente vai estar. Então, quando a gente compara todas essas alterações aqui, ó, vocês veem que o LR é bem baixo, né? A presença de peteca no palato, a presença de exudato, né? A presença de vômito. Então, quando você olha isso tudo separadamente, a gente pode se confundir. Mas quando a gente consegue juntar tudo isso, a chance da gente acertar o diagnóstico aumenta, né? Então, se mesmo assim você ficou com dúvida, dá um analgésico, pede para voltar no outro dia.
tá? Eu acho que o antibiótico para essas crianças, você pode esperar 2, 3 dias para poder avaliar de novo. A gente não tem necessidade de dar um antibiótico, mesmo que seja estreptocócica, a gente tem necessidade de dar um antibiótico nos primeiros 2 ou 3 dias, tá bom? Esse aqui são diferentes scores que a gente usa na tentativa de aumentar a acurácia do nosso diagnóstico, tá? Mas todos eles têm um LR muito baixo. Esse score, ele tem um LR alto porque ele leva em consideração Rush escarlatiniforme, né? Então, assim, quando tem esse Rush, é Streptococcus, né? E esse outro que é o mais usado, que é o Mac-Isaac modificado, Centor modificado, ele mostra o seguinte: febre alta, sem tosse, presença de gânglio e presença de exudato, assegura 4 pontos. Quando você tem 4 pontos, o diagnóstico é clínico, antibiótico. Se você tem menos que 4 pontos, a ideia é você fazer um teste rápido. Ou então, examina o menino no outro dia. Eu estou falando isso toda hora porque isso faz diferença, tá? Isso faz diferença. E aí a gente não precisa de lançar mão de tudo isso, mas se você está numa instituição que te oferece isso, eu acho que nós temos que começar a pensar nessas possibilidades de fazer o diagnóstico etiológico. Tratamento, amoxicilina, penicilina benzatina é muito útil, né? Principalmente aquele menino que não aceita a medicação por via oral. Lembrar que esse estudo da Cochrane ele é muito bom, ele mostra que, assim, se a gente tem uma relação boa com a família, vamos examinar o menino com qualquer doença respiratória infecciosa, vamos examinar esse menino hoje e 2 dias depois, que a chance de a gente fechar o diagnóstico com mais critério e usar menos antibiótico é muito maior, E naqueles meninos com a amidalite streptocócica com alergia à penicilina, a opção é claritromicina ou eritromicina, né? Casos que não evoluem bem, a gente pensa na cefroxima ou no clavulanato. A gente fala que o Streptococcus beta-hemolítico, né, do grupo A, ele é um bichinho que não consegue produzir nenhuma ferramenta para destruir antibiótico. Mas ele consegue fazer uma estimulação do sistema imunológico que é fantástica, né? Então, do ponto de vista do antibiótico, a amoxicilina. Do ponto de vista do sistema imunológico, se você for predisposto a desenvolver as reações imunológicas à distância, essa bactéria ela vai trazer muito problema, né? Então, o otorrino entra aí, né? O doutor Edio, ele pode entrar aí para ajudar vocês, né? E aí é que vem essa questão. Então, hoje, o que a gente pode fazer, além de cultivar esse relacionamento mais próximo com a família, a gente se dedicar a conversar e orientar as mães? A gente também tem, gente, uma possibilidade que é o uso do pelargônio, né? Sobretudo no primeiro, no segundo, até o terceiro dia de um quadro infeccioso, agudo, sobretudo das vias aéreas superiores, né? A gente também pode pensar nisso nas questões relacionadas com as vias aéreas inferiores. Lembrando que o pelargônio ele tem vários efeitos in vitro que já foram demonstrados há bastante tempo, né? Em diferentes vias de ação. Agora, o que realmente mudou de forma significativa, sobretudo na última década, foi a qualidade dos estudos com o uso do pelargônio, sobretudo em crianças, em diferentes situações de doenças respiratórias, né? Então, a gente tem instituições nacionais que já balizam o uso do pelargônio, sobretudo, né, nessa janela de oportunidade que a gente tem e que tem com muita frequência, que são os primeiros dias de um resfriado comum. É aí que o pelargônio vai trazer benefícios para a criança, né? Lembrando que uma das ações do pelargônio é promover uma redução de 2 ou 3 dias de um episódio de resfriado comum. Quando a gente pensa nisso numa criança que tem 1 ou 2 resfriados por ano, talvez isso não seja tão impactante. Mas naquela criança que tem 1 resfriado por mês, às vezes 2 resfriados por mês,
Isso aí vai ser 1 ou 2 dias a mais que o pai vai ter que faltar do serviço cada vez que essa criança tem um resfriado, né? Ou então vai ser 1 ou 2 dias que essa criança vai ter uma qualidade de vida melhor quando a gente usa o pelargônio, né? Então, hoje, vocês vão ver que esses estudos, de 2018, o pelargônio é indicado para crianças com bronquite aguda, com tonsilofaringite aguda e outras infecções respiratórias, né? E esses estudos, eles mostram, né, uma melhora dos sintomas, uma melhora da gravidade dos sintomas, né? E é interessante, né? Nesse período da pandemia, a gente viu que aqueles meninos com crise de asma que vinham frequentemente no consultório, eles sumiram no consultório no período do outono e do inverno, né? Então, essa relação entre a agressão virótica e as crises de asma é muito frequente. E o pelargônio, ele age exatamente aí, inibindo essa agressão que o vírus vai causar a ponto de gerar uma crise de asma, né? Esse trabalho é um trabalho muito interessante, o trabalho de resfriado, né? Com crianças com menos de 6 anos de idade, são trabalhos raros na literatura. E essa revisão, ela mostrou, né, para um número muito significativo de crianças, né, mais de 1.000 crianças, que a intensidade dos sintomas e o tempo de resolução das infecções respiratórias e de pacientes com bronquite aguda foi significativamente melhor. Então, em crianças com menos de 6 anos, o pelargônio é indicado nas faringotonsilites, na rinocinusite aguda bacteriana, na bronquite aguda, tudo isso para poder promover uma restauração da qualidade de vida de forma mais rápida, né? Então, a gente vê trabalhos nesses últimos anos comprovando esses efeitos do pelargônio nas faringotonsilites. Usa-se pelargônio e não se usa o paracetamol, não se usa o ibuprofeno, não se usa a novalgina. Então, assim, é uma troca que, no meu modo de ver, é muito boa. Lava o nariz, hidrata bastante. Eu acho que é muito mais ecológico, é muito mais sustentável esse tipo de abordagem, né? E é muito mais bem aceita também pelas famílias, tá? Então, lembrando sempre disso, o pelargônio na via aérea superior e o pelargônio na via aérea inferior, né? É uma combinação muito boa. E vários trabalhos, né, de qualidade demonstrando tudo isso, tá? Nas crises de asma, né? Então, a Patrícia pode comentar depois para vocês um pouco melhor, né? Essa ação do pelargônio. E a gente viu agora nessa publicação do final do ano passado, mostrando, né? O pelargônio talvez seja uma das possibilidades de fitomedicamentos com maior embasamento científico que a gente tem hoje. E é por isso tudo que ele foi considerado como um medicamento seguro para ser usado até mesmo em pacientes que iniciaram com um quadro de resfriado e que depois foi definido que aquele quadro se devia ao Covid. Então, graças a todo esse lastro científico, né, que a gente tem segurança de continuar usando o pelargônio nesse momento da pandemia. Então, a ideia hoje é tentar contribuir com a saúde da criança, não só prescrevendo medicamentos, mas tentando avaliar quais são as possibilidades que vão além dos analgésicos, que vão além dos descongestionantes, que vão além dos antibióticos, para poder melhorar a situação de saúde da criança, sobretudo quando a gente fala das infecções respiratórias, que são tão frequentes aí no nosso dia a dia. Então, eu acho que é isso, eu agradeço demais a atenção de todos, eu passo a bola agora aí para essas duas cariocas brilhantes, né? Eu passo a bola aí para a Patrícia, eu passo a bola para a Kátia, e a gente está aberto aí para trocar algumas ideias. Bom, Ricardo, foi maravilhosa a tua palestra. Eu aqui me permiti, durante a palestra, mandar uma mensagem inbox para a Kátia pelo WhatsApp, assim, agradecendo muito a ela, ao fato dela não só
ter tido a brilhante ideia da gente montar esse encontro hoje, mas também ter me convidado para poder estar aqui junto com você coordenando. A tua aula foi maravilhosa. Eu estava aqui falando o quanto que vocês, otorrinos, nos ajudam, não só a equipe de pediatria, mas a equipe de pneumologia pediátrica. Eu tenho a oportunidade de também trabalhar no meu dia a dia com algumas colegas otorrinos que me ajudam muito no meu dia a dia, tanto a nível de atendimento hospitalar quanto a nível de atendimento ambulatorial. A grande parte da minha carga horária hoje está dedicada à Fiocruz, onde eu atendo no Instituto Fernandes Figueira, que é um centro de referência para o atendimento de crianças com fibrose cística. Então, lá eu tenho uma parceria grande com a equipe da Otorrino, não só com os otorrinos assistentes, que de forma ambulatorial atende as crianças que nós acabamos concentrando no centro de referência para o atendimento da FC, mas também com a equipe que nos dá apoio lá no Fernandes Figueira. Então, assim, antes de tudo, eu queria também deixar, antes de começarmos as perguntas, eu queria dar queria dar a Kátia, né, porque eu acho, assim, que nada melhor do que, assim, a gente terminar uma aula e com essa emoção de estar muito satisfeita com a aula e muito feliz com a aula, poder te agradecer. Então, Kátia, eu acho que você está tão feliz quanto eu. Se você quiser agradecer antes da gente passar para as perguntas e depois, é claro, você volta com a gente para encerrar o evento. Tá ótimo, eu quero agradecer imensamente aí o Ricardo Godinho, que nos brindou com essa noite maravilhosa. Eu tenho certeza que todos os pediatras, assim, pediatra geral que está aqui, que vê tudo isso no dia a dia, né? Infecções veséreas superiores, otite, manejo disso, crianças menores, que é um desafio, os lactentes, crianças menores de 6 meses, e toda a dificuldade e a ansiedade dos pais, né, em cima desses diagnósticos de uma criança febril e querendo que seja dado imediatamente um antibiótico, já vai com essa expectativa. Então, a gente tem que estar muito seguro nas nossas posições, no nosso posicionamento, entendendo bastante a epidemiologia de cada faixa etária. E, enfim, foi uma aula, assim, excepcional. Eu falei com o Edio também, aqui também durante a aula, que Edio é nosso... a gente fica brincando que ele é o nosso mascote, né? Porque o grupo de trabalho de otorrinolaringologia foi criado na nossa gestão e ele realmente é brilhante, assim, ele nos brinda sempre, mandou um abraço, ele está preso lá no Souza Guiar, onde ele trabalha, mas ele está aqui, disse que vai assistir a aula depois. Pois é, ele é uma referência para nós, viu? Pessoa fantástica, vocês são sortudos de ter ele aí do lado de vocês. Que bom. Bem, e uma coisa bacana, assim, antes de passar para as aulas, assim, a gente, durante a pandemia, a gente falou muito sobre referências científicas, posicionamento científico, falar de ciência, e muito, eu acho que o término da sua aula, trazendo essas referências mais recentes, e lembrando que fitomedicamento, né, é muito usado na Europa, nos Estados Unidos, mas muito na Europa. E aqui ainda existe assim uma certa incerteza, infelizmente, em pleno 2021, por uma série de questões, enfim, que não vamos entrar aqui agora, nos aprofundar, mas ainda existe assim um certo receio do pediatra prescrever. Então, assim, são medicamentos que são aceitos pela Anvisa, são recomendados, tem bula, enfim, e nós temos as evidências científicas tão famosas aí que até hoje em dia toda criança, até adolescente, sabe que é evidência científica, né? Mas, mais uma vez, obrigada. É isso mesmo, e assim, a quantidade e a qualidade das evidências sobre o uso dos fitomedicamentos tem sido, assim, facilmente notável. E o pelargônio, ele tem se descolado dos outros, né? Então, assim, enquanto os outros estão ficando para trás, ele está caminhando, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que quem usa o pelargônio no dia a dia já consegue perceber essa diferença, tá? Então, eu estou falando aqui baseado na minha experiência, que é importante,
mas o balizamento primeiro que a gente tem que ter é o da ciência, né? Sobretudo quando a gente trata de crianças, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Bom, vamos lá, Ricardo. A gente já tem algumas perguntas no chat. Quem me conhece sabe, assim, quem convive um pouquinho comigo sabe que eu sou aquela pessoa que faço sempre o papel do contraponto, né? Então, acho que isso é importante e é importante a gente trazer e aquecer essa discussão. Já tem algumas perguntas e eu acho que com certeza você vai enriquecer muito com o que você tem para contribuir. Primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, vamos lá. Em relação ao tratamento da otite aguda, otite média aguda, tá? A otite, eu, por exemplo, sou uma que posso testemunhar, né? Durante a minha primeira infância, até os meus primeiros 4 anos, eu tive vários episódios de otite, vários. Em uma época onde a realidade, muitas vezes, do tratamento da otite média aguda recorrente era muito acompanhada de antibiótico injetável, assim, então era um tipo de tratamento muito mais agressivo, muito mais invasivo. Bom, hoje a gente tem uma outra realidade. Pergunta que eu te faço. E a otite média aguda, ela tem uma característica que é a dor, né? A dor de ouvido, eu considero a dor no ouvido, ou dor de ouvido, como os pais dos nossos bebês falam, ela realmente é uma dor extremamente incômoda. Eu costumo dizer que, assim, é algo, assim, absurdo, né? Eu me lembro até hoje das dores que eu tinha de ouvido quando eu era criança. E imediatamente após o início do tratamento, logo essa dor melhora. Então, nas primeiras 48, 72 horas, a dor melhora. A pergunta que eu te faço, tratamento, assim, com de otite média aguda bilateral, ok? Não supurada, porque a gente sabe que quando supura, a dor melhora. Otite média aguda não supurada, bilateral, tratamento com antibiótico. O mínimo que você sustenta por via oral. O mínimo de dias. Isso. O mínimo de dias. Aham. Ó, então é o seguinte, crianças que têm... eu concordo plenamente com o desconforto causado pela dor. Você mencionou a questão da otite bilateral, que a gente deve usar o analgésico por 5 dias. Okay. Muitas vezes a gente acha que a criança não está melhorando com o antibiótico, porque na verdade o antibiótico ele vai reduzir a dor mais a posteriori, né? Então, o critério de cura não é somente a redução da dor quando a gente usa um antibiótico por via oral. Tá? Foi bom ter tocado nesse ponto, né? Tá ótimo. Uma coisa interessante é o seguinte, crianças que têm otites esporádicas, aqueles meninos que usam antibióticos 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, você tem uma segurança maior de usar 7 dias de antibiótico. Tá ótimo. E se esses meninos têm mais de 7 anos, você pode usar 5 dias de antibiótico. Ok. Tá? Então, 10 dias é para criança até 2 anos de idade, ou então para aquela criança até 4 anos de idade, que usa antibiótico 3 ou 4 vezes ao ano, e que, além disso, está evoluindo com episódios mais frequentes de infecção respiratória de origem virótica, tá? Ok. Bom, segunda pergunta que eu vou te fazer, as perguntas já estão começando a chegar no chat, e assim, como nós esperávamos, sim, as perguntas estão muito relacionadas à questão da ação do pelargônio em relação às infecções virais e principalmente em relação à questão da Covid-19. A gente vai entrar nesse âmbito ainda no nosso link de perguntas, mas eu queria fazer uma última pergunta antes de entrar nessa seara, que é a seguinte. Bom, a gente traz hoje para discussão a gente traz hoje para discussão um acréscimo de uma intervenção de tratamento, ok? Uma intervenção de tratamento que a gente está acrescentando a algo que já há algumas décadas é estabelecido como tratamento, ou seja, analgésico, antibiótico ou sintomáticos. E aí a gente traz uma possibilidade de uma intervenção que possa reduzir o número de sintomas, reduzir o uso de outros medicamentos que, mesmo sendo sintomáticos, têm seus efeitos colaterais, ok? Possíveis. E a gente também tenta, como objetivo principal, concluir, né, resolver aquele estado
que inicialmente é um estado viral, restrito às vias aéreas inferiores ou inicial nas vias aéreas, restrito às vias aéreas superiores ou inicial nas vias aéreas inferiores, mas de uma forma que possa se resolver em um número menor de dias. Só que isso acrescenta um custo de tratamento, ok? Isso acrescenta na tua prática clínica diária. A gente sabe que não é um medicamento que é considerado um medicamento de baixo custo, é um medicamento que tem o seu custo, a gente não vai dizer que ele é alto, mas a gente vai dizer que tem um custo necessário, não é isso? Para que ele seja produzido e seja colocado à nossa disposição. A pergunta que eu te faço, na tua prática clínica diária, os pacientes aceitam com tranquilidade, baseado na tua argumentação, na tua experiência, nos teus relatos, eles aceitam o acréscimo desse custo ao tratamento basal do paciente? Eu acho que a gente vai ter diferentes análises de segmento para o uso do pelargônio, né? A gente sempre procura assim, otimizar o tratamento de todos os pacientes que nos procuram. Então, nós vamos ter aquele grupo que a relação custo-benefício é mais evidente. Qual que seria esse grupo? Seria o grupo de crianças que têm infecções respiratórias recorrentes. Então, o grupo de crianças entre crianças institucionalizadas até os 4 anos de idade, isso aí a gente não precisa nem de oferecer para os pais, né? Que a partir do 2º ou 3º resfriado que os meninos têm, eles já saem procurando algo que possa reduzir a frequência dos resfriados ou diminuir a intensidade daquilo ali. Então, isso é extremamente frequente naqueles meninos que vão ao consultório do pediatra frequentemente, né? Que procuram um pediatra por um adoecimento. Ok. Né? A gente vai ter também aquele grupo que a relação custo-benefício é muito evidente, que é o grupo de crianças que tem doença pulmonar crônica, né? Que é o menino que tem um resfriado e que toda vez que ele desencadeia o resfriado, ele tem crise de asma, ele falta de aula 2, 3 dias, a família inteira dorme mal. Então, esse é um outro grupo também que eu considero que a relação custo-benefício é muito evidente. Eu, como trabalho com otorrinopediatria, a maior parte da nossa agenda tem sido cuidar de crianças especiais, né? Então, são crianças que têm deformidade craniofacial, síndromes, imunodeficiência primária. Esse grupo, o acesso à informação que o paciente tem hoje é tão fácil e eles têm eles têm uma capacidade tão grande de se comunicar que, assim, é muito frequente. Na verdade, eles me perguntaram, doutor, será que eu posso usar o pelargônio? Doutor, quantos dias de pelargônio que eu uso? Então, assim, isso... Você sabe por quê? Porque o que acontece é que a ideia dos fitomedicamentos é que a gente vai promover para o paciente algo que o analgésico, o descongestionante, o antitussígeno não tem condição de trazer, né? É tentar usar ele para não precisar de usar essas outras coisas. Então, assim... eu acho que o que passa na cabeça das famílias é isso aí. Mas eu não acho que a gente tem que fazer só isso. Eu acho que a gente tem que orientar quanto a isso e tomar todo cuidado com as outras medidas não farmacológicas, né? Okay. Que a gente chama de medidas complementares para o tratamento das doenças respiratórias, incluindo aí, Patrícia, a gente pode colocar também as doenças de origem alérgica, né? Okay. Então, assim, a gente sabe que existe uma interação muito grande entre a doença infecciosa e a doença alérgica, né? Uma facilitando o desenvolvimento da outra e uma exacerbando a outra, né? Eu acho que para esse grupo também é muito evidente essa boa relação de custo-benefício, né? E eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é o fato, eu acho que foi uma coisa muito importante que você falou, que é o fato de que é importante que, em algumas vezes, o objetivo principal do medicamento, ele pode, quer dizer, ele vai ser atingido ou ele pode ser atingido parcialmente. Então, o paciente, ele vai continuar sendo monitorado pelo seu pediatra, ou pelo seu otorrino, ou pelo seu especialista assistente, a todo momento durante o tratamento, porque pode ser que naquele paciente, a despeito do uso, a gente não tire ele do uso de demais intervenções, não somente o antitérmico, como também o próprio antibiótico.
A gente sabe que todas as infecções virais, as infecções virais, 40% delas têm a chance de, objetivamente, complicar para a infecção bacteriana. Bom, existe uma pergunta de um dos nossos convidados em relação ao SARS-CoV-2. Tem alguma diferença também em relação ao número de dias de sintomas? Ou seja, os trabalhos que mostram o uso do pelargônio, houve diferença em relação ao número de sintomas? Então, pois é. Então, esse trabalho que eu apresentei foi um estudo que foi feito, sobretudo com relação à segurança do uso dos fitomedicamentos para pacientes com a COVID. Por quê? Porque a COVID é uma forma de resfriado, né? Causado por um dos vírus que está sempre na lista dos 3 primeiros causadores de resfriado, né? Então, é o rinovírus, adenovírus e o coronavírus. São os 3 que mais infernizam nossas vidas, né? Principalmente quando a gente tem filho na escola. Não tem ainda um trabalho específico sobre o uso do pelargônio em pacientes com a COVID-19 e demonstrando esses resultados positivos. Não existe na literatura ainda um estudo como esse. O que acontece é que, na maioria das vezes, como se trata de um resfriado, você aborda como se fosse um resfriado, prescreve o pelargônio no primeiro ou no segundo dia, e você tendo o diagnóstico laboratorial confirmado, você não tem a necessidade de parar de usar o pelargônio, né? E aí a orientação que se tem nesse trabalho é que você deve usar esse pelargônio por um período de 5 a 7 dias, que é o que a gente recomenda, né? Para as crianças em geral, né? Um período de até 7 dias, tá? Tá ótimo. Bom, então a gente acaba respondendo uma outra pergunta do nosso convidado, que ele pergunta por quantos dias você prescreve normalmente. 7 dias. 7 dias. Um outro convidado nosso também pergunta, o Adriane pergunta sobre o pelargônio profilático usado como os lisados bacterianos em 3 ciclos de 10 dias. Procede? Eu já vi algumas prescrições desta forma. Para criança, os estudos que são referência para o uso consciente do pelargônio são usos durante o episódio agudo por um período de 5 a 7 dias. Tem alguns trabalhos para adultos, sobretudo adultos com bronquite crônica e com queixas nasais crônicas, para o uso por tempo prolongado, tá? Então, para a infância, se aplica o uso por períodos curtos. Bom, sem essa ideia que eles fizeram, essa conexão aí de dar um período de dias, ficam sem dar, isso, a gente não tem referências sobre isso, tá? Perfeito. A Ana pergunta para você, Ricardo, por ser rico em cumarinas, o pelargônio cidoide, ele poderia ter alguma restrição em relação ao uso em um quadro de COVID-19? É por isso que a gente deve usar por 5 a 7 dias. Na verdade, o maior apelo do cumarínico está relacionado, sobretudo, quando a gente vai fazer cirurgias de amílase de adenoide em crianças que usam pelargônio com frequência, que a gente pede para não usar no mês da cirurgia, tá? E com relação como ele tem comprovadamente uma ação sobre o sistema imunológico, a gente deve usar o pelargônio na fase da COVID-19, que é uma fase sabidamente infecciosa. A partir do 7º dia, quando a COVID-19 entra numa fase inflamatória, já não existe mais a indicação ou a necessidade do uso do pelargônio, né? Tá ótimo. Bem, agora eu teria algumas perguntas e aí eu vejo o seguinte, eu vejo que essas perguntas, elas entram e acabam se embrenhando, né? Elas acabam como que numa rede, de uma forma muito intrínseca, interagindo com o conteúdo da mensagem que você quer passar para a gente. E aí é o seguinte, o que a gente pode aprender em relação à pandemia, em relação à redução dos casos de infecção respiratória? O que isso traz de mensagem para a gente enquanto sociedade, de uma forma geral? O que isso traz para a gente em relação a algumas mensagens de como a gente poderia conciliar o nosso estilo de vida,
que não adianta, é um estilo, a humanidade hoje, ela atravessa assim, já algumas centenas de anos que nós buscamos uma urbanização no nosso estilo de vida. Isso hoje até substituído pelo termo de globalização. Então, assim, o que a gente teria de mensagem em relação a isso? Manter o nosso caminhar para esse estilo de vida, mas não perder a nossa qualidade de viver. O que você teria para dizer para a gente em relação a isso? Eu acho que a gente vai ter ganhos, sobretudo em 3, talvez em 4 dimensões, que seria a primeira dimensão que eu penso é na questão do conhecimento das doenças infecciosas respiratórias. Eu acho que a gente viu acontecer o que a gente prega no consultório. Seu filho está adoecendo de forma frequente, com doenças graves, está usando todos esses antibióticos por uma incompatibilidade, né, entre sermos humanos e vivermos nessa sociedade que está organizada desse jeito. Foi o que você acabou de falar, né, Patrícia? Quando a gente fala que esse estilo de vida foi o estilo de vida que nós escolhemos, essa palavra escolhemos aí entre aspas, né? Então, porque provavelmente a gente escolheu uma coisa melhor do que essa, né? Principalmente na escola. Aí vem a segunda dimensão. Não, eu ainda vou falar nessa primeira dimensão, Patrícia. Eu sempre falo com o Cássio, né? Que é pneumologista pediátrico e que é o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria. Eu falei, Cássio, eu acho que essas bronquites que vocês arrumam para esses meninos é tudo infecção respiratória, é tudo infecção virótica. Vocês ficam falando que isso aí é bronquite fenótipo, endótipo, isso tudo para mim é vírus. Porque a gente viu que os meninos pararam de ter crise de bronquite, foi uma coisa marcante, né? Foi muito marcante isso. Ou na verdade, Ricardo, eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meio termo, tá? Ou então, na verdade, a gente acabou por expor menos os nossos guris a um, talvez, grande vilão e grandes protagonistas no sentido do estímulo do sistema respiratório do indivíduo, alérgico ou não alérgico, né? Que são os vírus respiratórios, né? E eu, particularmente, eu venho assim, eu acabei 10 anos estudando, né, e participando de um laboratório de pesquisas, do Laboratório de Vírus Respiratórios da Fiocruz. Trabalhei com uma grande mestre, grande professora, que é a doutora Marilda, que me orientou no doutorado. E uma coisa que eu vi era o seguinte, guris, meninos parecidos, com a mesma idade, com a mesma característica, com a mesma história pregressa, tanto gestacional quanto patológica pregressa, mesma alimentação, mesmo expostos a mesmas características ambientais. Um fazia uma bronquiolite, o outro fazia outra bronquiolite, ambos pelo mesmo vírus. Então, caramba, bigode de bronquiolite, rabo de bronquiolite, corpo de bronquiolite, está lá no telhado, é bronquiolite causada pelo mesmo vírus. E os dois eu tive o grato presente de muito nova assumir a pneumologia pediátrica de um hospital federal, um hospital com emergência porta aberta, um hospital geral. Então, assim, eu fico muito feliz de ter trabalhado durante 12 anos no Hospital Federal de Bom Sucesso, que me ensinou muito, eu tive a oportunidade de aprender muito. E esse menino, esse lactente, ele era atendido na emergência, ele ficava na enfermaria e depois ele ia para o meu ambulatório. Então, eu via ao vivo e a cores de bebês muito parecidos, expostos pelo mesmo vírus, caminhando de forma diferente. E aí, talvez, Ricardo, a gente era exposto com o isolamento, esses meninos, talvez ao grande vilão da história, que são os vírus respiratórios de uma forma geral. Então, talvez a gente tenha poupado eles, a gente tenha tirado eles dessa exposição. Com certeza. E aí, com certeza. E eu acho que isso talvez tenha ajudado eles. Então, qualquer intervenção que a gente consiga reduzir o tempo de doença de uma infecção viral,
que a gente consiga reduzir as mudanças, né, celulares, bioquímicas, imunológicas de uma infecção viral ou tentar modular, né? Eu costumo dizer o seguinte, que tem alguns bebês, no consultório eu falo, alguns bebês parece que deflagram uma guerra mundial quando ficam resfriados, né? E alguns bebês, eles cozinham um vírus em banho-maria e saem levando a situação, né, durante o adoecimento. Então, talvez a gente tenha tirado os vírus desses bebês durante a pandemia, dessas crianças de uma forma geral, e aí com isso eu tenho menos exacerbação de asma, menos sibilância recorrente no lactente, menos infecções recorrentes, não sei, essa é a minha opinião. Não na verdade é isso. Eu falei de forma jocosa, mas é para poder trazer um pouquinho de refresco aí para a nossa discussão, mas é isso mesmo, né? A gente diminuiu a agressão virótica nas vias respiratórias e reduziu, né, aquela reação inflamatória mínima persistente, né, que favorece o desenvolvimento de quadros mais frequentes e quadros graves, né, não tem dúvida, não. Agora... Uma coisa que eu queria falar era o seguinte, a gente costuma dizer que se Deus dá um limão pra gente, a gente tem que fazer a melhor limonada possível, né? Eu penso isso, tá? Eu sempre falo isso. Desde muito nova, sempre em casa, eu sempre falo isso, assim, nada é tão ruim que não possa ser piorado ou que possa ser melhorado. Então, a pandemia trouxe um legado para a gente. Ela trouxe um legado em relação à biossegurança, ela trouxe um legado em relação à necessidade de a gente olhar mais para dentro da nossa casa, da saúde ambiental da nossa casa, da relação da gente com a natureza. Então, em relação à biossegurança, em relação a como esses fitomedicamentos eles podem ajudar a gente de uma forma geral. O que você poderia contribuir com a gente em relação à tua opinião, que tem experiência e que está aqui dividindo com a gente, para a gente poder finalizar a nossa atividade de hoje? Então, essa outra dimensão é a dimensão da biossegurança. A partir do momento que os pais estão mais conhecedores que os vírus são transmissíveis pelas partículas que são exaladas quando a gente fala, espirra e tosse, né? E que isso fica... todo mundo... Não existe mais pai nem mãe que não saiba isso. Eu acho que isso vai eu acho que isso é o mais importante, sensibilizar as famílias. Se elas se comprometerem de não levar o menino com febre para a escola, a gente vai reduzir de forma significativa o número de infecção no ambiente escolar. E quando eu falo isso, não é dar o antitérmico na hora que a criança acorda e dar o cafezinho para ela, o leitinho, aí a febre abaixa. Ele agora não está com febre, não, vou deixar ele aqui na escola, mas se a febre aparecer, você me liga. Eu acho que assim, se isso acontecer, tá bom. Se a gente começar, a criança que estava com um episódio febril agudo, volta para a escola e fica 1 ou 2 dias de máscara, eu acho que já vai diminuir a chance dela chegar no momento que o número da carga viral aqui, baixa, e no 2º ou 3º dia ela já não transmite mais tanto. Eu acho que isso é uma coisa que as crianças mostraram para a gente que elas sabem fazer bem. Então, no lugar delas terem que usar máscara todos os dias, elas vão usar máscara quando elas estão no período de convalescença de um resfriado. Gente, eu acho que se todo pediatra falar com a mãe sobre isso, vai voltar para a escola depois da manhã e vai ficar usando máscara mais 2 dias na escola. Eu acho que a mãe vai entender isso. Isso vai ser bom para ela, para os outros meninos, para todo mundo. A outra coisa, gente, coisa básica, né? Coisa básica. É um banheiro na escola para 250 meninos. Então, assim, a chance do menino lavar a mão na escola é muito pequena, né? Então, derramar álcool na escola, para os meninos criarem um hábito básico, né? De lavar a mão. Eu acho que se essas 3 coisas acontecerem, já vai ser muito bom. Agora, existem várias outras possibilidades que vai depender do nível de sofisticação do ambiente, né? A infraestrutura, que aí sim, são questões que, para cada segmento social, a gente vai ter uma alternativa interessante, né? Então, acho que assim, acho que aí cada comunidade vai ter que procurar. Agora, uma coisa que eu acho que nós vamos ser cobrados, que eu acho, Patrícia e Kátia, é o seguinte, com essa questão dos testes rápidos, o diagnóstico dos agentes infecciosos, eu acho que nós vamos começar a dar nome para os resfriados. Então, agora a gente tem disponível teste rápido
para a presença de antígeno. Para o COVID, tem um teste que avalia se é COVID, se é influenza A ou B, se é um vírus sincicial respiratório, que você mencionou tanto aí. A gente Se já é... tem nossas emergências aqui no Rio. Pois é. Então, a gente tinha nos hospitais, a gente podia fazer o painel viral, que inclusive eram caros, né? Caros, R$1.000, R$800. Mas agora a gente vai ter na farmácia, na esquina do nosso consultório, um teste que pode ser feito. Então, nós estamos correndo o risco de fazer um diagnóstico empírico. Ó, eu acho que está com resfriado. Aí a mãe sai daqui, passa ali na drogaria, faz um teste. Ó, meu filho, você está com o vírus sincicial respiratório que está causando essa crise de bronquite, você e esses sintomas respiratórios. Então, a gente vai ter que pensar agora de que maneira que a gente vai gerenciar isso. A gente pode usar isso para agregar valor ao nosso trabalho, né? Para orientar de forma mais adequada a família, porque se não está com coronavírus, você vai cumprir o que a gente sempre falou, que é 2, 3 dias em casa e volta para a escola. Se for corona, tem que ficar 10 dias. Se for um quadro mais grave, maior tempo que esse, né? Então, eu acho que talvez a gente vai ter que pensar nessa possibilidade aí também, né? Eu acho que qualquer intervenção utilizada a nosso favor reduz, por exemplo, pode reduzir, por exemplo, a prescrição de antibióticos, pode dar mais tranquilidade aos pais, né? Exato. A gente, às vezes, é igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, a gente vai ter que trabalhar, e eu acho que isso vai ser um desafio, vamos dizer assim, para o relacionamento do profissional de saúde, do médico, com as famílias, né? Então, isso vai ser uma nova etapa de desafio. É o diagnóstico a partir desses testes rápidos para aquelas infecções que a gente trata no nosso dia a dia e diagnostica no nosso dia a dia, como a chamada IVAS, né? Infecção de vias aéreas superiores ou infecção de vias aéreas inferiores. Mas, olha, da minha parte, eu queria te agradecer muito a oportunidade. Eu adorei a atividade. Eu quero muito agradecer a você. Eu adoro mineiro, a família do meu pai é de Minas, então, assim, eu tenho um pé, mão, tudo, meu gen aí. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito o convite de estar podendo coordenar essa atividade. Quero agora passar a palavra à Kátia, a quem eu também agradeço a oportunidade, e que ótimo que a gente esteve aqui juntos, tá, Kátia? Muito obrigada. Bom, eu quero parabenizar vocês dois. E eu fiquei lembrando até de um evento que eu e Patrícia participamos há pouco tempo na Liga de Pediatria da UFRJ, Liga de Pneumo, que falaram assim, quando a aula é boa, professora, até o pessoal, depois que acaba a aula, fica para as perguntas. E nós estamos com uma plateia, assim, mais de 130 pediatras aqui, assistindo a nossa aula de vocês, né? E ficaram para as perguntas também, não foram embora depois que a aula acabou, não. Então, porque o assunto rende, o assunto é maravilhoso e encantador. Eu quero agradecer também aqui a parceria da Herbarium, que prontamente também comprou a nossa ideia, achou que valia a pena a gente reforçar a ideia do fitomedicamento na pediatria e até passar uma segurança, trazer Ricardo aqui para passar essa segurança, trazer artigos recentes, até por conta até da pandemia, isso foi muito importante, e a nossa sociedade, ela vem trazendo, né, desde o início da pandemia, vários assuntos aqui de interesse para o pediatra, então, Ricardo, assim, foi maravilhoso, e eu quero já deixar aqui pensando, assim, em novas aulas, né, Patrícia? Sim, vai ser um prazer. Com certeza, não. É uma honra para mim, tá? Eu já estou só confabulando, né? Assim, só articulando. Uma honra para mim, viu? Tá? Fazer uma dobradinha com o Edio, né? Trazer o Edio também. Com certeza. Claro, claro. Vamos fazer uma tabelinha aí com o Edio. Oba! Estamos conspirando num círculo virtuoso. Exatamente. Olha, lembrar a todos vocês que a aula vai estar disponível no site da SOPERJ, em torno de 48 horas. Daqui a 2 dias já deve estar no site da SOPERJ, tá? Boa noite a todos e, mais uma vez, obrigada, Ricardo, obrigada, Patrícia. Foi um prazer. Obrigada, um abraço Diego. para todos.